Vamos abrir no Salmo 28. Salmo de número 28. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamo por socorro, quando ergo as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dar-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio, o salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Meus irmãos, há uma diferença entre a luz e as trevas. Há uma diferença entre a verdade e a mentira. Há uma diferença entre a justiça e a injustiça. E há também uma diferença entre o justo e o injusto, entre o crente e o incrédulo. Não se combinam. As zebras não são iguais. As zebras têm uma identidade própria, individual, assim como nós temos a nossa digital, que é totalmente diferente dos demais. Quando o cristão está fiel à sua natureza, ele será uma pessoa humilde. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Se o ímpio é fiel à sua natureza, ele é uma pessoa orgulhosa. Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Se o crente é fiel à sua natureza, haverá nele a manifestação do fruto do Espírito. Diz a palavra que esse fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porém, o ímpio, ele vai manifestar as obras da carne. E são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, invejas, bebedices, glutonarias. Vejam que eles estão em caminhos completamente opostos por causa da natureza que eles têm. O crente, quando fiel ao seu chamado, respeita a Deus e as suas obras. Porém, o ímpio despreza a regra de Deus, a lei do Senhor, e zomba do Senhor e do seu caminho. Como eu amo a tua lei, diz o salmista. Penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos.
O crente, quando fiel à sua natureza, é amigo de Deus, é filho de Deus. Mas o incrédulo, seguindo a sua natureza, é inimigo do Senhor e não faz parte da família de Deus. Diz o João: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama a seu irmão. O crente procura andar em retidão de vida, segundo a palavra do Senhor, mas o ímpio viola a lei de Deus e se torna uma pessoa suja aos olhos de Deus. Este salmo, ele está fazendo esse contraste. Ele pede a Deus: Senhor, que eu não morra a morte do ímpio, porque eu sou uma pessoa diferente do ímpio. Ele passa a descrever aí nesse salmo. Não é que a morte do ímpio significa aquela coisa mais profunda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ele pede, Senhor, que eu não tenha esse tipo de morte, porque eu não sou igual a ele. Então há uma identidade distinta do cristão. O crente, na essência, é diferente do homem incrédulo, do homem que não conhece a Deus. Falamos na oportunidade que uma marca dessa distinção é a oração. O homem que é de Deus ora. O homem que não é de Deus não ora. E se ora, ora aos falsos deuses. O homem que é de Deus observa a lei do Senhor. O homem que não é de Deus rasga a lei do Senhor. O homem que é de Deus, ele é uma pessoa sincera. O homem que não é de Deus é uma pessoa falsa. O homem que é de Deus está debaixo da bênção do Senhor porque guarda a sua lei. O homem que não é de Deus, por não guardar a lei de Deus, está debaixo da maldição. E aí, então eu continuo nesta mensagem, nesse resumo da mensagem anterior, e volto a frisar o tema que nós falamos: a identidade distintiva do cristão. E eu quero que você faça uma avaliação se você é crente verdadeiro ou não. A identidade distintiva do cristão. Em continuação, quinto lugar, o cristão é caracterizado por refletir nas obras de Deus. Leamos o versículo 5. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Ele está revelando a atitude do homem não crente, que não crê no Senhor. O ímpio não procura conhecer a Deus, mas para o cristão, conhecer a Deus é sua prioridade, e o benefício desse conhecimento é a vida eterna. O homem que é de Deus quer Deus, tem desejo por Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei, me encontrarei com Ele. Jesus, falando sobre esse tema do conhecimento de Deus, diz: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E aí explica o que é essa vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheça a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviar. Então o servo de Deus tem desejo de conhecer a Deus. O homem que não é de Deus não tem interesse por ele. O ímpio, então, não cogita estudar a Bíblia Sagrada com o propósito de conhecer a Deus e seus caminhos. Mas para o cristão, meditar no livro santo é um prazer, porque ele conhecerá o seu Pai celestial e a sua vontade. O meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei
medita de dia e de noite. Paulo falando a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Os olhos do incrédulo não olham com fé para o maior feito de Deus na cruz do Calvário, pois lhe parece loucura, mas para o cristão é a porta para o perdão dos seus pecados. Ele não olha com fé para a maior graça de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Paulo, falando sobre essa postura do desprezo da cruz, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A falta de interesse em saber sobre a graça de Deus faz o ímpio desconhecer quem é Jesus, que liberta da carne, do mundo, do diabo, mas o servo de Deus que medita nas Escrituras começa a usufruir desta libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A negligência, então, em ouvir a palavra do Senhor por parte do homem incrédulo não lhe dá acesso a ser batizado com o Espírito Santo da promessa, que lhe habilita a entender a palavra, a lembrar da palavra e o capacita a fazer a vontade da palavra. Diz o Senhor Jesus Cristo no último dia, diz: todo aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. O homem que não contempla a maravilha das palavras de Deus não sabe da esperança futura reservada para aquele que crê no Senhor Jesus. É um homem sem esperança. É um homem que quer um vidro fumê em todo tipo de casa, de caixão, porque tem medo da morte. É o homem que foge do cemitério. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Nós cremos que há um novo céu, uma nova terra, uma vida após esta vida. O homem que não dá importância em conhecer os feitos de Deus não experimenta da libertação da ansiedade quanto às necessidades desta vida, porque não conhece a providência divina e não lhe faz orações para obter um coração sossegado. Não vos inquieteis, dizendo: que vamos comer, que vamos beber, porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas essas coisas, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O homem que não examina o livro de Deus é arrogante, é ignorante quanto ao seu estado espiritual, não sabe a sua verdadeira condição diante do Senhor e suas consequências, e não conhece a solução de Deus apresentada pelo Evangelho. Sim, ele não sabe o seu estado e não sabe a graça que veio através do Senhor Jesus Cristo. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Infelizmente, alguns crentes têm se comportado como os ímpios, não se aproximando das Escrituras Sagradas para lembrar e se aprofundar no conhecimento de Deus e de sua vontade, e por isso estão tão desorientados como os incrédulos. Sim, você é crente, porque você não lê a Bíblia, porque você não tem tempo para ler as Escrituras. Lembre que essa atitude é do homem que não conhece a Deus. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas,
o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação. O desinteresse pelas coisas do alto é típico de um homem não regenerado. Mas quando isso está acontecendo com o cristão, há uma necessidade de arrependimento e confissão de pecados. Se você está tendo essa postura do homem não crente, que não pensa nas coisas de cima, que não busca nas coisas de cima, é uma doença, é uma coisa grave. Pode até indicar que você não é um crente verdadeiro. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, é preciso haver essa diferença. A identidade distintiva do cristão. Em sexto lugar, o cristão é caracterizado por render graças ao Senhor. Ele não só tem essas diferenças que eu já falei, mas de maneira bem especial, ele agradece a Deus. Leamos aí o 6 e o 7. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O homem ímpio não tem nada para agradecer a Deus, pois o seu sucesso, segundo ele, vem de suas habilidades, dos seus deuses imaginários. Mas para o cristão, a fonte de todas as bênçãos é Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá de cima, do Pai das luzes. Diz a palavra de Deus que esses homens, mesmo tendo alguns indícios, diz: porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, pelo que Ele é, nem lhe deram graças, pelo que Ele dá respiração e tudo mais. Antes mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles adoram os ídolos. Eles atribuem o seu sucesso muitas vezes ao ídolo. O crente reconhece e agradece ao Senhor pela existência, pela preservação e pela manutenção. Ninguém aqui decidiu por si só levantar. Foi Deus que determinou. Você já tem o que comer. Foi Deus que providenciou. Você já tem o que vestir. E diz: todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles recolhem. Se abre a mão, eles se fartam de bens. Se oculta o rosto, eles se perturbam. E se lhe corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envia-lhes o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. É a graça de Deus banhando a vida de todos que estão aqui neste lugar. E todos que estão também fora deste lugar. É o Deus da bênção, é o Deus da providência. O crente bendiz ao Senhor por ser livre da condenação eterna através da graça divina em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Ele tem motivos para agradecer. O crente engrandece a Deus pelas respostas às orações, sejam pessoais ou comunitárias. Deus tirou o irmão Marcelo daquela situação. Deus tem dado emprego a alguns. Deus tem curado outros. Deus tem ouvido as nossas orações. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. O crente agradece. O crente agradece a Deus por preservá-lo no caminho do Senhor. Sim, irmãos, muitos que corriam bem de longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Mas nós estamos aqui.
Então nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muitas tentações, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Muitas provações, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua saída e a entrada desde agora e para sempre. O crente agradece aos talentos e dons que o habilita a ganhar o pão e servir ao corpo de Cristo. Ah, você tem uma profissão? Foi Deus que lhe deu a inteligência. Ah, você serve a Deus na igreja? Foi Deus que lhe deu dons espirituais. Tudo vem de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. O crente é grato ao Senhor por Deus tê-lo levado a Cristo para usufruir dos tesouros celestiais. Meus irmãos, ninguém aqui acordou e disse, eu vou procurar Deus. Nunca aconteceu isso com ninguém aqui. Mas como diz Paulo, aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o levar. Ele pegou em nossa mão e nos levou a Cristo. A cegueira do incrédulo não lhe permite ver os feitos de Deus para lhe agradecer. Eles são como essas imagens de escultura, têm boca, mas não falam. Não podem tocar, não podem perceber. Reserve, irmão, um momento no período da sua oração para agradecer a Deus pelo passado e pelo presente. O crente é conhecido para dizer, como o pastor Cândido gosta de mencionar em Tessalonicenses, em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Vamos lembrar de agradecer o que Deus tem feito na vida de nossos irmãos, na graça comum derramada sobre os homens, na graça especial que está sendo comunicada pelo mundo inteiro. A identidade distintiva do cristão. Sétimo, o cristão é caracterizado por adorar a Deus. Leamos o 6 e o 7. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. É interessante. As desculpas são grandes quando convidamos homens não regenerados para o culto público. Há um claro sinal da sua indisposição de adorar a Deus, o Deus verdadeiro. Às vezes eles até dizem assim, eu vou. Estou falando de você, não, que chegou aqui, está aqui, na presença do Senhor. Eu vou para o culto. A gente fica até contente. Mas quando chega no dia, estou com dor de barriga. Eles, a palavra de Deus chega a narrar assim. Na hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. No obstante, todos a uma começaram a se esquivar. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por desculpa. É mais ou menos assim, comprei um carro pela internet, agora eu vou ver se o carro é bom. Então não posso ir no culto, não tenho condição. O outro diz assim, comprei um campo e preciso vê-lo, rogo que me dispense. Comprei uma casa, nem sei como ela é, já paguei tudo, agora eu vou ver se ela presta, se ela é boa, está bem localizada. O terceiro diz, eu me casei, não posso ir. Na verdade, são desculpas e grandes desculpas que o homem dá para não estar na presença gloriosa do Senhor. Na agenda do homem ímpio, há tempo para tudo. Bahia, Vitória, praia, bar, dominó, mas não há espaço em seu coração e na sua agenda para adorar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o porque Ele está perto. Muitos homens deste mundo
zombam da nossa disposição em adorar o Senhor e colocam vários obstáculos para que não adoremos a Deus na beleza da sua santidade. Menina, por que vai agora para a igreja? O ladrão está ali solto, vai roubar o seu celular. A chuva, o sol vai te queimar. Há várias desculpas que os homens colocam para que o próprio crente não venha adorar a Deus. Mas a gente diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para o cristão, adorar a Deus em comunidade é prazeroso, e os perigos do caminho são insignificantes, pois ele vai adorar o Deus vivo e verdadeiro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele está indo para a casa de Deus e sabe que pode haver um contratempo, mas Deus é o meu refúgio e fortaleza. O cristão adora a Deus pelo que ele é, e lhe agradece pelo que ele dá, mas o ímpio não o reconhece e gasta seu tempo em coisas de nenhum valor. Vejam, onde eles estão? Na praia? Onde eles estão? No bar? Onde eles estão? Passeando. Não tem tempo de dizer: oh Deus, louvado seja o Senhor por a semana que eu tive. O Senhor me livrou do mal. O Senhor protegeu a minha família. Eu estou aqui para prestar culto ao Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. A adoração que prestamos ao Senhor envolve todo o nosso ser, obedecendo os princípios da palavra de Deus, mas o descrente se dedica àquilo que não é Deus. Uns sofrem pelo Vitória, outros sofrem pelo Bahia, mas nós sofremos pelo nosso Deus, que é o Deus que merece toda adoração. Podemos e devemos também adorar a Deus individualmente e em família, porque aqueles que estão à nossa volta nos reconhecerão como adoradores do Deus vivo. Não só aqui, mas em casa, pessoalmente, adorando ao Senhor. Quando o crente não adora, ele está perdendo o encanto pelo Senhor e sua fé em Cristo está deixando de existir. É estranho um crente não gostar de adorar a Deus. É estranho ele preferir estar na tela da televisão de que louvar o Senhor na beleza da sua santidade. Lembrar dos feitos de Deus e do nosso estado de miséria e pecado antes de conhecermos a Jesus é um bom estímulo para vir adorar a Deus. É como aquele leproso que foi curado e, percebendo que foi curado, ele volta para agradecer ao Senhor. Último lugar, irmãos, a identidade distintiva do cristão. O cristão é caracterizado por ter Deus como Salvador. Leamos os 7 e o 8. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Para o homem sem Deus não existe salvação, nem Salvador que nos salve de condenação eterna. Ele não conhece a verdade, então para ele não existe esse tipo de salvação. Mas para o cristão, Jesus salva da culpa, salva do poder e da presença do pecado todo aquele que nele crê. Ele tira o peso da culpa do pecado. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O homem de Deus acredita, segundo a palavra do Senhor, que Deus o capacita a viver em qualquer situação de desconforto existencial. Ele nos salva assim, nos habilitando a enfrentar situações difíceis, como Jó, ou como os irmãos ali na fornalha de fogo ardente. O cristão crê que Deus o protege nos momentos de tempestades violentas, para que a sua fé não desfaleça diante das dificuldades. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei,
Mal nenhum. A confiança em Deus faz toda a diferença quando passamos por situações de extrema dificuldade. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Quem crê em Deus não experimentará decepção, porque no momento certo Ele vai agir em nosso favor. Ele nunca chega atrasado. Ele ouve as nossas orações e da forma que Ele deseja vai nos ajudar. O ímpio está sozinho em um mundo amaldiçoado, cheio de perigos, mas o cristão tem aquele que pode livrá-lo de todo o mal. A salvação pode se manifestar de diversas formas, que vai glorificar a Deus e trazer benefícios à nossa vida. Talvez Deus não nos tire dessa situação, mas nos leve para a sua presença. Deus é que escolhe os métodos, os caminhos que vão levar-nos à salvação. Eu concluo, meus irmãos. A ausência de evidência de traços do caráter cristão em nossa vida deve nos levar a uma mudança radical para não sermos impedidos de entrar no reino dos céus. Depois de ler a mensagem, ouça a mensagem, rever esses pontos que eu falei. Você é crente verdadeiramente? Você só é da igreja? Se você não tiver as marcas de um crente verdadeiro, você vai dizer, Jesus, eu aqui. Ele vai olhar e publicamente vai dizer, não conheço você. Não conheço você. Para você e eu, para que nós não tenhamos essa grande decepção, vamos procurar na nossa vida os sinais que mostram que somos crentes verdadeiros em Cristo Jesus. Vamos pedir ao Senhor que faça uma obra maravilhosa em nós. Não queremos ser pessoas só de igreja, queremos ser servos de Deus. Eu quero ser reconhecido como servo do Deus Altíssimo. Que Deus produza esse desejo em cada um de nós. Amém.